Power to the people, reivindicou John Lennon. People have the power, cantou Patti Smith. O povo é quem mais ordena, desafiou Zeca Afonso. Primeiro as pessoas ou ninguém fica para trás são slogans que se tornaram clichê de tão repetidos entre partidos políticos de todas as cores. Nas empresas diz-se que não há recurso mais importante do que o humano. E o cliente, claro, tem sempre razão. Mas o que é que tudo isto quer dizer hoje? Qual é o poder real das pessoas na economia dos anos 2020? Bem-vindos à 2050 Briefing. Começamos por ouvir as pessoas. Na sua opinião, que lugar ocupam hoje as pessoas na hierarquia de prioridade das empresas? Apesar de haver agora muito a parte informática, nós fazemos sempre falta, né? A ajuda humana faz sempre falta. As pessoas empregados, em primeiro lugar. Hoje em dia não são valorizados de todo. Cada vez mais a insatisfação do funcionário. Eu penso que isso está a melhorar, eu penso que sim, que as pessoas estão a ter cada vez mais importância e tudo aquilo que elas são, para além daquilo que elas fazem, é aquilo que elas são também, é muito importante. Não vejo que as empresas hoje queiram muito saber das pessoas, sai aquela entra outra e portanto as pessoas são apenas um número. Cada vez mais é usado as máquinas, porque a máquina não adoece, a máquina não se cansa, a máquina não se chateia, a máquina não vai almoçar e mesmo demora uma hora e meia. E que lugar é que acha que deviam ocupar? Isso agora dava pano para mangas. Eu acho que as pessoas serem tratadas dentro das profissões que têm, com dignidade e respeito, que é uma coisa que não acontece muito, há pouco sítio a fazê-lo. Em primeiro. Porquê? Porque acho que as empresas são feitas de pessoas e as pessoas produzem e têm produtividade e têm muito impacto na empresa e têm que ser valorizadas não só enquanto pessoas e também como trabalhadores. De que forma é que as empresas podem investir mais nas pessoas? Formando-as. Dar mais formação, dar mais incentivos e também um ordenado bom. E agora ao contrário, o que é que as pessoas podem dar mais às empresas? É uma pergunta, estamos sempre a pensar ao contrário, não é? Mais compromisso. Quando as pessoas recebem, normalmente dão mais às empresas. Acham que é também um papel das empresas apoiar as comunidades em que se inserem? Acho que sim. Era importante. Acho que sim, o papel das empresas será sempre fazer parte da sociedade no seu todo e, portanto, a responsabilidade social acho que é cada vez mais importante. Num futuro em que tudo é cada vez mais automatizado e digital, como é que as pessoas podem marcar a diferença no mercado de trabalho? Serem criativas, terem novas ideias, pensar fora da caixa. Por muito que eu acho que a parte digital e a parte tecnológica é muito importante na evolução, eu faço parte dessa geração, não há nenhuma máquina ou nenhum computador que vá substituir inteiramente um ser humano, uma pessoa que além de ter competências técnicas também tem soft skills que uma máquina nunca conseguirá fazer. Para se afirmarem ou fazerem a diferença, as empresas são chamadas cada vez mais a olhar para as pessoas. No framework ESG, o S de social é tão decisivo para cumprir o objetivo de sustentabilidade como os aspectos ambientais ou de governança. Mas isto coloca novos desafios. Como devem as empresas impactar as comunidades, contribuindo para a prosperidade, saúde e bem-estar, sem esquecer a importância das suas pessoas, os colaboradores. Por outro lado, os consumidores exigem hoje das marcas muito mais do que produtos e serviços. Exigem propósito, boas práticas, transparência. E uma nova geração de profissionais também não ignora estes aspectos no momento de escolher um novo empregador. Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, é quem lidera a resposta a estes desafios no governo português. Fomos ouvi-la one on one. O que está na base da competitividade são os trabalhadores e o talento que as empresas conseguem atrair e reter. E, portanto, eu acho que é mesmo evidente para todas as empresas e todas as organizações, aliás, acho que os exemplos das organizações que têm melhores resultados são exatamente as empresas que têm a capacidade de criar ambientes que geram inovação, que geram criatividade, que geram motivação e mobilização dos seus trabalhadores. Acho que isso é evidente para todos nós. Os resultados estão à vista das empresas que têm maior capacidade de crescer, de inovar, de terem melhores resultados, são exatamente aquelas que conseguiram e que conseguem criar um ambiente em que os seus trabalhadores trazem valor acrescentado. E acho que para isso é condição as pessoas sentirem-se identificadas com as organizações. Este Ministério, acho que não é por acaso que se chama Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, com esta preocupação
de facto, de o trabalho ser dos elementos de toda a sociedade, mas sempre com a preocupação de cada vez mais as organizações serem, de facto, instrumentos em que as pessoas acreditam naquilo que estão a contribuir do ponto de vista de desenvolvimento da sociedade. Ou seja, os trabalhadores cada vez mais querem sentir que fazem parte de um crescimento inclusivo, de um crescimento que tem impacto na vida das pessoas e de um crescimento que respeita na íntegra aqueles que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o pilar social é isso, é garantir que no desenvolvimento e no crescimento que estamos todos a procurar participar, ele é feito de uma forma inclusiva, seja na dimensão ambiental, seja na dimensão do combate às desigualdades, seja na dimensão do combate à desigualdade entre homens e mulheres e na capacidade de verdadeiramente ser também o trabalho uma forma de inclusão na sociedade. Não tenho dúvida nenhuma que são as pessoas que fazem a diferença e são as pessoas que são o fator-chave e crítico da competitividade das empresas. Quanto mais capacidade das pessoas se sentirem elas próprias autoras dessa mudança e desse crescimento das organizações, mais as organizações vão lucrar com cada uma das pessoas que são quem faz crescer cada organização, faz inovar e faz ter aquilo que eu acho que é a mais-valia e o fator diferenciador em cada das organizações, que é a criatividade. As pessoas, para serem criativas, para serem inovadoras, têm que sentir que também são elas quem faz a diferença e que são reconhecidas na sua organização. As pessoas têm o poder de mudar o mundo e, acima de tudo, de fazer crescer as empresas. Acho que isso é evidente no mundo que vivemos e acho que esse é o fator-chave neste momento mesmo para conseguirmos atrair e reter talento em Portugal e para posicionar Portugal como um destino para trabalhar. É nisso que temos estado a trabalhar, seja do ponto de vista de valorização dos trabalhadores que já cá estão, seja do ponto de vista de atração de talento para Portugal, nomeadamente num mundo e num contexto em que o trabalho remoto é cada vez mais uma realidade e Portugal tem todas as condições para o afirmar, também numa dimensão que é crítica, que é a qualidade de vida que nós temos. Para isso tem que haver esta capacidade, mais uma vez, de montagem coletiva de um puzzle. Valorização dos trabalhadores, por parte também das organizações, a criação das condições para que isso aconteça por parte do Estado em diálogo permanente. É esse o nosso compromisso. Para lá da compensação financeira, os colaboradores procuram hoje um salário emocional, modelos flexíveis que permitam equilibrar vida profissional e pessoal. Respeito por valores como a proteção ambiental ou a igualdade de género. Trabalhar não apenas para shareholders, mas para stakeholders. Projetos comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para melhor compreender como tudo isto se pode equilibrar e trazer retorno às empresas, fomos falar com Nuno Moreira da Cruz, diretor executivo do Center for Responsible Business and Leadership da Católica Lisbon. Gente para trabalhar a qualquer preço, em qualquer sítio, vai sempre haver. Agora, o talento, esse vai escolher cada vez mais. E o talento que vai escolher é para aquelas empresas que os conseguirem convencer que, para além do salário que tem que ser competitivo, eu estou aqui a ajudar a resolver um problema do mundo. É aí que entra a linguagem dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é, eu estou, enquanto empresa, com o negócio que faço, eu estou a ajudar a resolver um destes 17 problemas que se põem à humanidade. E aquelas empresas que são capazes de convencer são aquelas que são capazes de atrair e reter o talento, sobretudo aquele que está a entrar hoje em dia para o mundo do trabalho. Eu acredito em várias práticas de liderança, que são as práticas de liderança que são verdade desde há 2000 anos, só que hoje ganham uma nova luz. Eu, quando falo em práticas de liderança que vão fazer a diferença, estou a falar de coisas como a visão, os valores, dar espaço às pessoas, liderar com o coração. São todas estas coisas muito mais viradas para a componente soft,
como alguém dizia, soft is the new hard. Este soft, esta capacidade de sermos muito mais humanos enquanto líderes é o que vai fazer a diferença no futuro. Ou seja, nós temos uns líderes muito bem preparados neste país, não tenho a mais pequena dúvida, que esta geração que neste momento começa a chegar ao poder de muitas das empresas é gente muito bem preparada e com um foco claro naquilo que estou a dizer, que é a preocupação com os stakeholders em geral e com os empregados em especial. Uma das coisas engraçadas que estamos a descobrir, que é uma das características fundamentais que um líder responsável tem que ter, contrariamente a muitas das coisas que já vêm do passado e que sabemos todos que um líder responsável tem que ser um líder autêntico, que se preocupe com isto e com aquilo e com aquilo, está tudo escrito. Há muita revisão de literatura feita sobre isso, muita literatura científica escrita sobre isso. Há uma característica muito curiosa que é, e essa sim que é diferente para a liderança responsável do futuro, é a capacidade de gerir stakeholders. Porque gerir shareholders, gerir acionistas, é muito fácil. A gente sabe o que é que eles querem claramente. Agora, quando uma empresa sabe que para estar no mercado tem que satisfazer não só acionistas, mas tem que satisfazer toda esta panóplia de stakeholders, a gestão, os interesses são completamente incompatíveis. O que interessa a um fornecedor não é o que interessa a um cliente, o que interessa a um empregado não é o que interessa a uma comunidade local. E, portanto, a fazer a gestão dos stakeholders é uma característica fundamental, um traço de comportamento, traço de atitude que vai ser muito mais exigente para quem quiser liderar no futuro. A diversidade significa coisas diferentes em sítios diferentes. Que a diversidade traz melhores benefícios, isso está claro, e portanto nós temos que fazê-lo por isso, não é? Eu então pessoalmente que sou um convencido de que de facto se as mulheres tivessem mais posições de poder isto seria um mundo muito mais fácil, seria um mundo mais articulado, seria um mundo com muito menos conflitos, seria um mundo de gestão dos stakeholders muito melhor. Eu acho que o elemento feminino tem normalmente uma capacidade de gerir os stakeholders que os homens não têm, ou não é que os homens não têm, mas que está muito no ADN de cada estereotipos à parte, por causa de tudo, obviamente. Mas, portanto, a diversidade, ter um comitê de gestão de uma empresa onde tem um número igual de homens e mulheres, eu acho que é bastante saudável. Sempre, não só por ser homem, mas sempre mulheres. Obviamente que o talento e o profissionalismo têm que lá estar, isso é inegável. Não? As empresas são parceiros vitais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A frase é de Ban Ki-moon, antigo secretário-geral das Nações Unidas. E o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? São os 17 objetivos fundamentais que os líderes dos países de todo o mundo se comprometeram a alcançar até 2030. E embora nos últimos anos a pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia tenham atrasado alguns desses objetivos, os dados históricos provam que há razões para ter esperança. De acordo com as Nações Unidas, de 1990 a 2015, 1,1 mil milhões de pessoas saíram da situação de pobreza extrema. 87% das nossas crianças vão hoje à escola. Nos últimos 20 anos, reduzimos em 35% o número de crianças sem frequência escolar, o primeiro passo para qualquer forma de desenvolvimento sustentável e sustentado. A mortalidade infantil está em queda há décadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, só a vacina contra o sarampo terá evitado 1 milhão de mortes por ano em África desde o ano 2000. E apesar dos receios de que o aumento da população global pudesse levar ao esgotamento dos recursos ou ao aumento da fome, a verdade parece ser outra. Graças ao empenho de governos, ativistas, empresas e inovadores, novas soluções científicas e agrícolas fizeram da década de 2010-2020 aquela em que menos fome houve desde que há registro. Isto é, desde o final do século XIX e apesar de sermos hoje 5 vezes mais pessoas no planeta. Não é fácil, nem acontece de um dia para o outro, mas juntos podemos mesmo melhorar o mundo. O poder das pessoas como agentes de mudança é o tema da segunda conversa em estúdio 2050 Briefing. Olá, sejam muito bem-vindos à segunda edição do 2050 Briefing. O tema que nos traz aqui hoje somos nós, as pessoas. Somos muitos. Atingimos um desenvolvimento demográfico sem precedentes, vamos continuar a crescer, dizem as estatísticas, e as pressões que estamos a colocar sobre o planeta levam os cientistas a acreditar que estamos a forçar a Terra a entrar numa nova era geológica. O Antropoceno, ou seja, a era dos seres humanos. Um tempo em que seremos nós os únicos responsáveis pelo futuro do planeta. Os desafios que temos em mãos são muitos, e a grande questão que se coloca é: seremos nós, as pessoas, capazes de conduzir os desígnios do mundo rumo ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas? Para nos ajudar a responder a esta questão e a entender o poder que nós, as pessoas, temos para ativar a mudança,
seja a nível individual, coletivamente, no mundo corporativo ou ao nível dos governos, temos o gosto de ter como nossos convidados Joana Queiroz Ribeiro, diretora de Pessoas e Organização da Fidelidade, Andreia Ventura, administradora do Grupo ETE, Joana Garopa, CEO do Omnicom Media Group Portugal e Pedro Norton de Matos, mentor do Greenfest, a quem agradecemos a disponibilidade para debater aqui hoje um tema que a todos importa. Joana, comece por si. O capital humano é talvez o maior ativo dentro das estruturas organizacionais. Há até quem diga que os colaboradores são as pessoas mais importantes dentro de uma empresa. O que lhe pedíamos era que comentasse esta afirmação e que nos desse a sua visão sobre o papel das pessoas dentro das estruturas organizacionais. Olá Sara, olá a todos, muito obrigada. É um gosto estar aqui a falar de um tema que nos é tão querido, que são as pessoas. Eu diria que o papel das pessoas nas organizações começa logo por ser o primeiro de todos, que é fazer acontecer o negócio. De uma forma alinhadíssima com a visão que a empresa tem e, acima de tudo, muito alinhada com o propósito e a essência da cultura das organizações. E eu trabalho na Fidelidade, como sabem, e gostava de falar disso de uma forma da realidade que eu conheço de forma mais próxima, porque nós temos um propósito muito forte, que é para que a vida não pare, e uma essência da nossa cultura que é muito, e que dizemos isto muito, e que usamos para fazer com que as pessoas de alguma forma possam acrescentar valor, que não só a mera entrega de resultados, que é muito a lógica de estarmos dentro daquela organização para fazer o bem, o que por si só é o princípio básico das organizações, mas sempre numa lógica de fazer bem o bem. O que leva à introdução que a Sara fez, que é qual é o papel das pessoas na organização. E posso lhe dizer que nós pedimos muito às pessoas que percebam que o seu papel não é cumprir procedimentos, não é levar os processos da A a Z, é questionar os processos, questionar até o seu próprio papel na lógica de conseguir com que o seu resultado tenha sempre por objetivo fazer o bem. E esse é o papel, se cada um de nós como indivíduo tiver dentro de uma organização e depois na organização ao lado e na outra organização, que pode de facto ir mudando o mundo. E é um bocadinho assim que nós olhamos para o papel que as pessoas têm dentro da Fidelidade. E achamos que esta forma de estar e o sentido de propósito de irmos todos trabalhar todos os dias, de manhã, a pensar que vamos trabalhar e que aquilo que fazemos é para que a vida de alguém não pare, seja ela dos clientes ou até dos colegas, dá um sentido de missão muito importante e de evolução, na lógica da sustentabilidade do negócio, para começar, mas acima de tudo da forma como estamos na vida. Obrigada. Andreia, até onde é que vai esta importância do capital humano? Quem são as outras pessoas, para além dos colaboradores, as outras pessoas com quem as empresas têm responsabilidade e com as quais têm preocupação em gerar impacto positivo? Boa tarde, Sara. Boa tarde aos meus colegas de painel, com quem tenho o gosto de estar. Eu explicaria só um bocadinho o que é o Grupo ETE, porque talvez não seja tão conhecido do público em geral como talvez a seguradora, que todos nós vamos fazendo seguros. O Grupo Empresa Tráfego e Gestiva é um grupo com 86 anos de existência, portanto é um grupo que eu diria de cariz familiar, mas só de cariz familiar porque a sua gestão é profissional. Gostamos de nos intitular como um integrador logístico, já fomos marcadamente um grupo do setor marítimo-portuário, portanto fizemos esta evolução para um grupo de logística integrada e temos 6 áreas de negócio. Transporte marítimo, transporte fluvial, operação portuária, agenciamento, engenharia, construção e manutenção naval e logística. O que são para nós as pessoas? São o nosso principal capital e o nosso principal ativo. Nós somos, embora tenhamos características de indústria, capital intensivo e mão de obra intensiva, somos meramente prestadores de serviços, em todas as nossas áreas de negócio.
e, portanto, como prestamos serviços, as pessoas estão no cerne da nossa atividade, são o nosso principal ativo. E, portanto, não há nenhum instrumento que seja mais importante do que o valor das nossas pessoas. Portanto, as pessoas estão no cerne da nossa atividade, nós temos esse conhecimento e esse reconhecimento. Aquilo que entendemos que nos diferencia nestes 86 anos de existência, já vamos na 3ª geração, a empresa foi formada pelo avô do atual acionista, passou para o pai, o atual acionista, que eram 7 irmãos, comprou aos demais irmãos, e está, portanto, empenhadíssimo em continuar em que o seu grupo seja um grupo português, um grupo familiar, portanto, o capital é 100% português, o acionista é único, já tem a 4ª geração a trabalhar na empresa, empenhada, a gostar do grupo e preocupado, sobretudo e sempre, com as 1.200, cerca de 1.200, 1.143, para ser mais rigorosa, famílias que diretamente dependem do Grupo ETE. Quem são as outras pessoas com quem nós nos preocupamos? Preocupamos-nos com os nossos clientes, que são evidentemente aqueles a quem prestamos serviço e temos que prestar bem, para que continuem a acreditar em nós e continuemos a ser merecedores da sua confiança. E também aqueles com quem nos relacionamos e que fazem com que o nosso trabalho seja mais fácil e possa acontecer. São os nossos stakeholders, no que diz respeito à nossa atividade, estamos a falar das administrações portuárias, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, da Autoridade Tributária através das alfândegas, estamos a falar da veterinária também, porque temos também muito transporte de animais. Estamos a falar dos municípios, porque estamos, enfim, a operar em cidades e, portanto, estamos com características de indústria, temos terminais portuários, temos navios que fazem abastecimento, etc. Portanto, temos em toda a comunidade, quer no setor público, quer no setor privado, quer através dos nossos clientes, quer através dos nossos stakeholders em geral, um compromisso e um reconhecimento de que sem eles tudo seria diferente e tudo seria pior. Portanto, as pessoas são o cerne do Grupo ETE. Um ecossistema complexo, com muitas pessoas a ter em conta. Joana, e quando falamos de comunicação, não é? E quando gerimos pessoas aqui dentro do contexto do ecossistema da comunicação, quais são os principais desafios para conquistar as partes interessadas, como sejam os colaboradores e os consumidores? E, antes de mais, olha, é um prazer estar aqui com estas caras conhecidas, com estas pessoas fantásticas, que já aprendi imenso. Muito obrigada. E tenho a certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Comunicação e pessoas. Na realidade, podemos ver isto por 2 prismas, não é? Nós temos... Nada funciona neste mundo sem pessoas. Aliás, nós vivemos neste mundo, qualquer mudança de paradigma tem que ser feita por nós. E há sempre 2 formas de olhar para isto. Nós, conjunto, onde as empresas entram, não é? Na realidade, uma empresa é um ecossistema de pessoas que está junta para fazer determinado objetivo, para ter determinado negócio, etc, etc. Ou nós, enquanto indivíduos. Quando pensamos comunicação, e pensamos comunicação neste ecossistema empresarial, portanto, dentro de um contexto, de uma empresa que tem um propósito comum, há 2 variantes, no meu entender, que são basilares. Uma é, efetivamente, ter boas ferramentas de comunicação que façam com que as mensagens cheguem às pessoas certas no momento certo, que as mova, não é? Mas isso significa que tem que haver uma arrumação na empresa prévia de qual é o propósito, qual é a missão, porque é que funciona, qual é o contributo que cada pessoa tem nessa engrenagem, deixar isso bem claro. Portanto, há uma série de paradigmas que, se não existirem, a comunicação por si só também faz pouco e as ferramentas não vão funcionar. Portanto, há aqui uma cadeia que tem que estar bem limada. E depois há outra variável que normalmente fala-se à parte, mas que eu encaro como fundamental para qualquer processo de comunicação, que são as lideranças. Porque, efetivamente, se as lideranças não estiverem imbuídas do espírito, do tal propósito, daquilo que se pretende, de transmitir a mensagem certa no momento certo, de fazer aquele detalhe que muitas vezes nós não consideramos comunicação, mas que tem a ver com o presente na altura certa, o bom trabalho naquele momento, isso é comunicação.
Mas normalmente quando se pensa em comunicação pensa sempre em grandes campanhas e vamos pôr o póster, etc, etc. Mas na minha cabeça estas duas alavancas têm que estar sempre a funcionar de uma forma exímia. Muito obrigada, Joana. Pedro, falando agora de sustentabilidade, a sustentabilidade ainda é muito associada ao pilar ambiental. Muitas das vezes o pilar social é mais esquecido. Como é que se ligam, como é que se integram pessoas e ambiente? E porquê é que as questões ambientais não se resolvem sem resolvermos questões tão cruciais como aquelas que estão nos primeiros 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como a erradicação da pobreza, a educação, a saúde ou a igualdade de género? Olá, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Sinto-me também aqui muito honrado com esta companhia, estarmos aqui a partilhar palco com tão distintas personalidades. E o que se falou até agora foi de sustentabilidade. Vamos agora, é um termo que tem naturalmente muito abrangente e que, ao estar associado ao lado verde da ambiental, mas cada vez mais, e no mundo organizacional, estamos a falar do chamado triple bottom line, em que não é só a última linha económica ou financeira, é pensar-se também na pegada ecológica, na pegada ambiental e é pensar na responsabilidade social. Portanto, hoje em dia, um dos mantras nas organizações é o chamado ESG, que no fundo é Environment, Social and Governance, e felizmente cada vez mais estas 3 variáveis são consideradas e é valorizada a sua interdependência. Eu costumo dar o exemplo de ser como que um banco de 3 pernas, em que, creio que no Alentejo se chama mocho, e que se uma das pernas estiver frágil, bamba, é o equilíbrio de todo o banco, todo o assento que fica em causa. Portanto, a sustentabilidade é este equilíbrio, e então em termos ambientais, de facto temos um enorme desafio, porque quando falamos, por exemplo, em alterações climáticas, o impacto económico, o impacto social e o impacto ambiental são de enorme monta. Por isso está tudo ligado. Nas organizações é importante, e aqui já se falou, no alinhamento, nomeadamente com o propósito. O alinhamento, quando temos um automóvel, precisamos de, por vezes, alinhar a direção, porque uma direção desalinhada, o que acontece é que o carro gasta mais combustível, gasta mais pneu e é mais perigoso. Ora bem, assim estamos nas organizações. Se as coisas não estiverem alinhadas, nomeadamente a visão, a missão, os valores, o propósito da organização, e não estiver toda a organização com esse alinhamento, o custo desse desalinhamento e o risco é efetivamente grande. Uma questão agora para a Andreia. Como é que se integra o pilar social em estratégias de sustentabilidade consequentes empresariais? Como há pouco referia o Pedro, não é? Portanto, esta componente da sustentabilidade, fala-se muito de sustentabilidade, fala-se mais do que se pratica, não é? Fala-se muitas vezes até com uma estratégia de marketing, mais do que uma efetiva preocupação com a sustentabilidade, e a sustentabilidade muito associada à parte ambiental. E a sustentabilidade tem esses 3 pilares que há pouco falávamos, o ESG, não é? Portanto, Environment, Social and Governance. E a parte social, para mim, é a principal deste mocho, deste banco de 3 pés, que há pouco referíamos. E porquê? Porque todas as outras são conseguidas à custa da parte social. Porquê? Porque são implementadas pelas pessoas. E, portanto, a conciliação destes 3 pilares de um mesmo objetivo comum, que é a sustentabilidade, faz-se, sobretudo, através da mensagem que é dada, que é passada e do exemplo. Eu acho, enfim, não só na minha vida pessoal, pratico isso em casa com os meus filhos, e, portanto, tudo aquilo que eu acho que é importante, eu começo por praticar em casa e depois faço também do ponto de vista profissional. E tento praticar também do ponto de vista profissional, no âmbito das minhas responsabilidades, é a liderança pelo exemplo. É tentar
Evidentemente que nem sempre conseguirei, mas tentar o máximo de vezes possíveis comportar-me da forma que eu gostaria de ver e exigir aquilo que eu sou capaz também de cumprir. Portanto, a parte das pessoas e a importância das pessoas neste comportamento, as pessoas, em primeiro lugar, têm que ser bem tratadas, têm que estar bem com a sua organização, têm que se sentir bem. Este é um desafio, eu diria, determinante no mundo atual. Portanto, a questão das pessoas, a questão da contratação das melhores pessoas, a questão da retenção das melhores pessoas, para que estas também possam aplicar as melhores práticas do ponto de vista ambiental e se possam implementar com estas o melhor sistema de governance da própria sociedade. Portanto, no fundo, eu diria que é sempre à volta, na minha opinião, do pilar social, que todos os outros funcionam para permitir que a sustentabilidade seja alcançada. E relativamente à questão das pessoas, eu começo por dizer que há muitas pessoas que gostam de trabalhar, mas a maior parte das pessoas precisam de trabalhar. E, portanto, se precisam de trabalhar, têm que ter uma remuneração adequada. A política salarial tem que estar constantemente a ser vista e revista. Dentro da organização, portanto, eu há pouco tive a oportunidade de falar um bocadinho aqui sobre o grupo a que pertence, é um grupo e, como tal, é um conjunto de empresas que atuam dentro de áreas de negócio que são, enfim, relacionadas entre si, mas que são diferentes. E, por conseguinte, é preciso ver dentro do grupo se a política salarial, se eu, por contratar uma pessoa num determinado momento, não estou, inclusivamente, a ter que rever tudo o que eu já fiz para trás relativamente às pessoas da mesma categoria profissional, porque estou a contratar num determinado contexto de mercado e se com isso não estou a estabelecer aqui diferenciações, que são diferenciações injustas do ponto de vista da minha organização e da entrega das pessoas que estão na minha empresa. Portanto, aquilo que considero que é essencial é ficar constantemente a olhar para a política salarial dentro do grupo e depois de uma forma comparada. Quando eu digo de uma forma comparada, é nacional e internacionalmente. Joana, e do ponto de vista deste impacto que queremos causar, que seja positivo, a favor de um amanhã que garanta o futuro comum, qual é o papel que a comunicação pode ter? A comunicação pode ser um elemento trigger? Será, com certeza. Eu acho que... bem, tenho que defender a minha dama, portanto, com certeza será um elemento trigger. Dizer-lhe que é fundamental... Bem, eu acho que há tantos ingredientes que têm que estar dentro da panela para a sopa aparecer, não é? Para efetivamente a mudança acontecer, que a comunicação será, com certeza, mais um deles. Mas, mais uma vez, eu acredito que ou a gênese da mudança está bem alinhada, e agora estou a referir-me às empresas, não é? Portanto, que é onde eu vou acompanhando com mais proximidade as grandes alterações que estão a ser feitas e diria eu quase como o tema da sustentabilidade é um tema que já vem sendo falado, pelos vistos, há mais de 15 anos, não é? O Green Fest foi um dos grandes motores que trouxe e começou a dar aqui alguma desenvoltura e visibilidade ao tema. Portanto, é um tema que já vem de trás, já vem sendo falado, mas claramente sinto que os últimos 3, 4 anos, de repente, as empresas perceberam que esta história do ESG é para ser levada a sério, e isto significa que houve toda uma série de stakeholders que se mexeram nesse sentido, as bolsas de valores, as próprias formas dos colaboradores estarem sentados no board das empresas a fazer pressão para que as empresas mudem. Portanto, há aqui uma série de vetores que efetivamente estão em andamento e que me parece que vai levar as coisas a bom porto. O risco aqui, e onde a comunicação efetivamente tem um papel muito importante, é não desvirtuar, ou seja, que efetivamente estas alterações e estas mudanças que são necessárias, que são imprescindíveis, o trazer para cima da mesa e luz temas como o mental health, todas estas temáticas são importantíssimas efetivamente para fazer acontecer essa mudança e essa perspectiva nova do que é isto de fazer negócio sustentável. Não é negócio verde, o negócio tem que ser sustentável, a cadeia de valor tem que adicionar valor de onde o produto vai aparecer. E o produto também vai ter que adicionar valor, no fim da linha, à vida dos consumidores. E esta perspectiva abrangente
é bom que ela efetivamente exista. Onde é que é aqui o risco? É que talvez começamos a ver que algumas empresas encaram esta temática, um bocadinho como estava a dizer, eventualmente como uma jogada de marketing, em que fala-se muito, diz-se muito, põe-se holofotes em coisas, efetivamente, que até podem estar a ser feitas, não estou a dizer que as empresas estão a mentir de todo, o esforço está a ser feito, mas às vezes é um pequeno esforço, é um pequeno passo, que tem que ser, sim senhora, vangloriado, mas se calhar não temos que fazer uma campanha em cima daquilo, portanto, sinto que as pessoas estão a ficar, o cidadão comum, o consumidor está a ficar um bocadinho cansado, porque estamos todos a dizer, as marcas estão todas a dizer o mesmo, parece que está tudo a fazer o mesmo, mas na prática a mudança não está a acontecer assim tão rapidamente, portanto há aqui qualquer coisa que não está a jogar certo. E este jogo do ser genuíno e do entregar efetivamente valor de uma forma transparente é algo onde a comunicação tem muita importância, tem um papel muito relevante e tem que ajudar também, e, enfim, eu acredito muito nisso, a balizar um bocadinho o que é que pode ser considerado greenwashing e o que é efetivamente fidedigno. Pedro, já vimos então qual é o papel que as empresas podem ter na mudança. O Pedro também já tocou um bocadinho na forma como o indivíduo também tem um papel na mudança, mas quer exemplificar como é que nós, enquanto cidadãos, também podemos contribuir individualmente para um desenvolvimento sustentável? Sim, com certeza. Para já, no tal comportamento do dia-a-dia e nas comunidades onde nos inserimos. Mas gostava de dar aqui a ênfase talvez a três fatores. Falou-se nas empresas, falou-se no indivíduo, falar aqui também, digamos, se quisermos, no governo, legislação, enquadramento legal, regulamentação. E eu creio que são três forças, aqui também três forças que têm que estar, as três têm um contributo. Desde logo, começando, se quisermos, pelos consumidores, cidadãos, mas consumidores, o consumidor nas suas decisões de escolha, como digo, escolhendo de forma ou optando por um produto ou serviço ou recusando um produto ou serviço, faz rapidamente, as marcas entendem. Não há autismo por parte das marcas, aliás, há muitos mecanismos, Big Data e outras tecnologias que permitem rapidamente perceber quais são as tendências de consumo e, portanto, o consumidor tem aqui um papel decisivo. Naturalmente que as empresas também o têm, dando o exemplo na sua cadeia de valor e com lideranças inspiradoras, com autenticidade, podem ser claramente grandes motores de mudança, sobretudo se pensarmos em toda a cadeia de valor. Imaginemos uma grande cadeia de distribuição que lida com muitos e muitos fornecedores e parceiros, se tiver determinado tipo de regras, consegue acelerar o processo de mudança em muitos dessas outras empresas que estão dentro do ecossistema. Mas vamos então à tal outra dimensão, que é a dimensão onde, por exemplo, entra a regulamentação, a fiscalidade. Eu, hoje em dia, estou um bocadinho menos romântico, acredito muito na literacia, francamente, acredito na educação, acredito na investigação, acredito no desenvolvimento, mas parece-me que é importante, parece-me que nós humanos, que quando nos mexem no bolso para pôr coisas ou tirar coisas, é quando as coisas funcionam. E parece-me que o vil metal tem um papel aí primordial, porque de facto, quando metemos coisas no bolso, incentivos, as pessoas reagem, ou tendemos, pessoas onde eu me incluo, tendemos a reagir naturalmente de forma positiva. Quando nos tiram coisas, não gostamos, e portanto é a taxa, é o imposto, e se quisermos, na gíria popular, era o pau e a cenoura, um bocadinho como a Joana Garopa estava a referir. A questão do greenwashing ou do social washing, eu acho que tendencialmente é penalizado, porque as pessoas estão mais informadas e começam a penalizar e, portanto, depois começam a não compensar. Quando o crime não compensa, deixa de se fazer o crime. E, portanto, acho que vai ser difícil começar, porque enquanto estiver, ou só se estiver em algumas organizações, se estiver só, digamos, na direção de marketing, ou no departamento de marketing ou de comunicação, é um mau sinal. Portanto, se não houver o alinhamento, se não houver o alinhamento com a visão, a missão, os valores, o propósito da organização, e acho que nós, consumidores, nós, cidadãos, devemos estar cada vez mais atentos e penalizar quem, efetivamente, não faz o walk the talk. Joana, regresso a si.
Como é que as empresas podem ajudar para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, neste desígnio ao qual as empresas são chamadas, também para contribuir, as pessoas são um critical success factor? Eu diria que sim, mas já aqui muito foi dito sobre o papel que as empresas podem ter e devem ter. Eu diria que, começando logo por fazer uma análise muito profunda do que é que querem acrescentar, para fugir da lógica do marketing, daquilo que comunicamos porque comunicamos, o que é que o nosso negócio de facto pode acrescentar. É este caminho que queremos e acreditamos todos que queremos fazer no sentido da sustentabilidade e no sentido da proteção do tal condomínio, como o Pedro há bocado lhe chamava, que é a terra onde nós queremos ver os nossos bisnetos e trisnetos poderem continuar cá com uma vida boa. E, portanto, acho que uma análise profundíssima sobre o que é que o meu negócio pode, de facto, fazer por um mundo melhor, sem querer ir abraçar a todas as causas que existem, não é? Porque senão vemos coisas pequeninas, como dizia há bocado a Joana Garopa, em vez de vermos acontecer e em vez de vermos aquilo que fazemos dar frutos e resultados e, por isso, poder também ser exemplo. E eu diria que, portanto, começando pelo negócio, depois percebendo que de facto é preciso o equilíbrio dos 3 pilares e há empresas que são de facto mais fortes. Posso dar o exemplo da fidelidade. De facto, nós temos desenvolvido, logo pelo propósito que temos, um pilar social muitíssimo desenvolvido, olhando para as pessoas, olhando para os clientes, olhando para os parceiros, olhando para as pessoas que estão à nossa volta e olhando para a sociedade como um todo até. Mas depois é preciso olhar para os produtos que desenvolvemos, olhar para a forma como fazemos com que as pessoas, de facto, tenham um papel importantíssimo na mudança que a própria empresa quer fazer. E eu diria que, na continuidade daquilo que o Pedro há bocado acabou de falar, que tinha a ver com a legislação e as regras, acho que mesmo quando produzimos produtos, e numa empresa de seguros como a Fidelidade há aqui uma responsabilidade muito grande. Dar 2 ou 3 exemplos: prevenção de doenças e de mau envelhecimento, por exemplo. E, portanto, programas como programas que, de alguma forma, incentivam as pessoas a terem comportamentos que evitam que venham a ficar doentes mais tarde, com todos os custos que isso tem, obviamente, na sociedade em geral. Ou, por exemplo, uma coisa muito simples, que é incentivando uma condução responsável, com todos os impactos que isso possa ter, levando a que o seguro ir buscando lá o biometal, em que o seguro tenha benefícios em termos de custos para quem de facto é responsável neste sentido. Portanto, acho que o negócio e as empresas, quando olham para o seu papel agora, menos na lógica da responsabilidade social, mas na lógica do seu negócio mesmo, aquilo que produzem deve de alguma forma incentivar e transformar comportamentos dos cidadãos. E depois, eu acho que, de facto, as pessoas dentro das organizações, como indivíduos fora das organizações, mas dentro das organizações, têm um papel muito importante, que é este papel, se nós soubermos, de facto, alinhar aquilo que lhes pedimos com aquilo que queremos fazer e produzir, e conseguimos produzir efeitos com as próprias pessoas que fazem parte dessa organização e dessa instituição. O tempo correu. O tempo está a correr. Pedia-vos agora que tentassem ser o mais breve possíveis nas questões que vos vamos colocar. Joana, pegando em algo que falámos há pouco, parece que às vezes as marcas têm alguma dificuldade em fazer passar as suas estratégias de sustentabilidade. Considera que a comunicação ao nível da sustentabilidade está a ser bem feita? O que é que pode ser alterado para que aquilo que as empresas fazem efetivamente chegue aos consumidores, chegue aos colaboradores e às demais partes interessadas? O marketing de sustentabilidade é um tema muito sensível e eu acho que ainda não se encontrou aqui o ponto brilhante da equação. Houve uma altura em que falava-se muito pouco, nomeadamente agora precisando, vamos falar, por exemplo, de responsabilidade social, que é uma das valências, não é? Falava-se muito pouco, quase que as empresas tinham vergonha de dizer o que faziam, porque na realidade faziam
com o objetivo mais válido de todos, que era efetivamente contribuir positivamente para alguma causa, para alguma coisa. E então não se queria falar porque se estivéssemos a falar do tema, queria dizer que queríamos fazer aquilo por outros motivos e, portanto, havia aqui um grande paradigma. E hoje eu acho que caímos exatamente no oposto, não é? Ou seja, há um pionés que cai e uma árvore que por acaso até cresceu, vamos falar a dizer que o pionés caiu e a árvore cresceu. E portanto, algures aqui no meio vai estar este ponto ótimo. A parte regulatória também está a obrigar as empresas a olharem para isto de uma forma muito mais séria, porque de repente existem aqui alguns exemplos de marcas que têm que tirar campanhas do ar porque eventualmente podem ser overpromising, não vou dizer aqui o nome de nenhuma marca para não estar, mas enfim, começam a aparecer alguns casos interessantes nesse sentido e, portanto, penso que neste momento o tema da comunicação e o do marketing de sustentabilidade, que é diferente de sustentabilidade das empresas, portanto, são dois temas distintos, acho que está a ser bem revisto e está a ser alvo de bastante atenção para exatamente chegarmos aqui ao tal ponto ótimo em que contribua positivamente para a imagem, para a reputação da empresa, ou do produto, ou da marca, ou do serviço, mas que o faça de uma forma consistente e efetivamente genuína e verdadeira. Pedro, fala-se muito do desperdício, muito associado ao ambiente e ao consumo de produtos. Será que também é possível desperdiçar pessoas? Sim, muito. Eu diria que o desperdício, e são números factuais, em Portugal, por exemplo, perdemos 1/3 da água potável, e há cidades que perdem mais, é perdido irremediavelmente. 1/3 da comida, da alimentação, e começa nas nossas casas, nos nossos frigoríficos com os expirados prazos de validade. Perdemos energia nos edifícios, deixamos de construir, enfim, está-se agora a tentar recuperar um bocadinho esse know-how e essa preocupação da eficiência energética, e desperdiçamos talento nas pessoas. Desperdiçamos, de facto, há muitas pessoas nas organizações, diria, desmotivadas, não alinhadas, desalinhadas, e aí o desafio até é maior para as empresas de maior dimensão, porque numa empresa de pequena dimensão, e é a maior parte do tecido económico em Portugal é de pequenas e médias empresas e de microempresas, e aí nota-se claramente, portanto, se a pessoa está ou não a contribuir e se está alinhada com os objetivos da organização, mas, portanto, diria que quer enquanto colaboradores de empresas, quer enquanto cidadãos, de cidadania, e vê-se também, quer nos atos eleitorais, quer noutras formas, há aqui um déficit de cidadania responsável. Joana, regresso a si. Os últimos 2 anos foram muito críticos, inclusivamente o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas revela-nos que pela primeira vez em 32 anos o desenvolvimento humano diminuiu. O que é que mudou na gestão das pessoas neste período? Sim, temos esse valor do Índice de Desenvolvimento Humano, mas em Portugal, pelos números que eu vi, está mais ou menos estável. Acho que aquilo que nos põe ali no 38º lugar tem a ver com a capacidade do rendimento, não é? E aí, desculpem-me, eu vou ter que dizer isto, temos mesmo que ter políticas que não são das empresas, são dos governos e das instituições responsáveis, e claramente não se podem reduzir a dar um cheque para resolver o assunto. Há muitas outras reformas estruturais que têm que ser feitas. Mudou muita coisa na gestão das pessoas nos últimos 2 anos, a começar por aquilo que o Pedro acabou de dizer, que é as empresas começaram a perceber, e muito com a pandemia, não é? As empresas começaram a perceber que, essencialmente as grandes empresas, que têm muitas pessoas, começaram a perceber que não podem deixar ninguém para trás. E eu estou a dizer isto com esta vontade porque nós tivemos o encontro de todos os trabalhadores da Fidelidade no último sábado e o Presidente da Comissão Executiva deixou uma declaração a todas as pessoas de que não ia deixar ninguém para trás. Isso implica exatamente esta lógica de não irmos todos à procura no mercado das novas competências que precisamos e do muito raciocínio, muita capacidade de colaboração, muito isto, e olhando para as pessoas que eventualmente estão dentro das nossas organizações e que até têm funções que vão acabar, mas que têm capacidade para poder reaprender,
perceber que a nossa responsabilidade no sentido da sustentabilidade da empresa é pegar naquelas pessoas e perguntar o que é que gostavas de fazer, como é que te podemos ajudar e ajudá-las. E, portanto, temos mesmo um compromisso neste momento de fazer upskilling e reskilling às pessoas que, por um lado, têm que ganhar competências e a outras que, por outro lado, querem mudar de carreira e que, em vez de saírem para o mercado, podem fazê-lo lá dentro. Não é? E, portanto, essa para mim é uma das grandes responsabilidades das organizações hoje em dia, destas organizações que têm pessoas que não são startups e, portanto, têm uma fidelidade, tem mais de 200 anos e têm pessoas, têm uma média de idades de 37 anos, não é? Não é imensa, mas é uma média de idades que tem que ter como objetivo claramente dizer isto é para todos, nós queremos que todos os que queiram estar e que obviamente estejam alinhados com o propósito, como dizia no início, façam um caminho connosco. Andreia, falámos hoje sobre liderança, estamos também perante 4 líderes. Qual é o papel do líder no incentivo das suas pessoas rumo ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Eu acho que a liderança, como há pouco disse, é o exemplo. Portanto, tem que saber muito bem aquilo que quer, transmitir muito bem à sua organização aquilo que pretende e levar a que as pessoas se comprometam com esse objetivo. Portanto, do ponto de vista do grupo onde trabalho, do grupo ETE, nós temos, enfim, uma holding, não é? Portanto, e essa holding depois emana a sua estratégia para as diferentes empresas do grupo. Como é que nós fazemos chegar o nosso alinhamento estratégico às diferentes empresas e a diferentes geografias? Fazemos porque temos serviços partilhados, direções corporativas e estas direções são depois emanam a estratégia, que é a estratégia definida ao mais elevado nível, portanto, na Comissão Executiva da SGPS do grupo. E, portanto, a liderança tem que saber muito bem para onde quer ir, quais são os instrumentos para chegar a um determinado resultado e os instrumentos são, em primeiro lugar, as pessoas que têm ao seu serviço para alcançar aquele resultado. Uma liderança humanizada, porque a liderança humanizada, num momento em que nós estamos num mercado global altamente competitivo, significa um fator diferenciador e de competitividade. E essa diferenciação e essa competitividade permite que nós recrutemos os melhores, os mais comprometidos e aqueles que melhor vão entregar o serviço aos nossos clientes e que melhor vão estar inseridos com os nossos stakeholders e que nos permitirão contribuir para uma sociedade melhor. O tempo voou. Muito obrigada a todos pela vossa disponibilidade e pela vossa participação nesta conversa. Uma conversa da qual conseguimos retirar a importância do papel que cada um de nós pode desempenhar enquanto agente de mudança para um mundo mais sustentável. Muito obrigada também a quem nos acompanha online e até à próxima edição. A 2050 Briefing tem edição impressa? Tem, obviamente em papel reciclado, obviamente dando o papel principal a muitos temas e perspectivas para além da Talk. Pode ler a entrevista integral à Ministra Ana Mendes Godinho e aprofundar o tema da relação entre negócios e ética, agora com Mário Parra da Silva, Presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial. De que falamos quando falamos de pessoas? É o Insight LPM Intelligence deste número, com a Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em pano de fundo. Não perca as colunas de opinião dos porta-vozes das empresas que estão a liderar a transição para a sustentabilidade em Portugal. E descubra tudo sobre a empolgante aventura das cidades inteligentes. Os lugares onde vivemos estão em transformação, baseados em novas ideias de tecnologia e mobilidade, e cada um de nós pode liderar essa mudança. Boas leituras, boas ideias, até já, em 2050. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. Este é o 8º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Cada vez mais empresas tomam proativamente parte neste processo de desenvolvimento, avaliando os seus impactos ambientais e sociais, definindo estratégias de sustentabilidade e comunicando os resultados com transparência a todas as partes envolvidas. E as empresas que ainda não o fazem serão, em breve, a isso levadas por imperativos legislativos. 2050 não é uma data no calendário. É o compromisso de cada um de nós com o nosso futuro comum.